Agora então, com a nossa base de acrílico, nós vamos começar encaixando a nossa ponte H L298N. Ela vai ficar aqui do lado de cima, ou seja, se a gente estiver olhando para ela, ela ficará aqui na parte da frente do robô. Repare que a minha ponte H já tem essas bases aqui. Elas são bases que tem uma rosca para a gente colocar o parafusinho e também tem uma rosca interna para a gente prendê-la aqui. Como a alimentação vai vir da parte de cima, nós vamos posicioná-la da seguinte forma, colocando os pinos de alimentação para cima. Então nós vamos pegar e virá-la deste lado aqui e colocar os parafusos de fixação. Já está fixado. Agora é hora da gente fixar a nossa placa Arduino. Então, para isso, nós vamos usar alguns parafusos pequenos, porém grandes o suficiente para passar da parte de cima até embaixo, até chegar no acrílico. E aí a rosca estará no acrílico. Então, repare que aqui eu tenho o encaixe do Arduino, nessa região aqui, eu tenho os 4 furos já certinho. Essa é a vantagem da gente usar uma base pronta, já feita para isso. A gente não tem que ficar fazendo furinho, não tem que ficar fazendo nada. É só pegar e montar. Repare que ele entra bem justo, isso porque ele está abrindo uma rosca aqui no buraquinho da chapa. Ele acaba ficando com essa ponta aqui do outro lado. Mas como vai ficar na parte do centro do robô, a outra chapa vai ficar aqui, não tem muito problema. Mas se você quiser escolher um parafuso um pouquinho menor, vai ajudar a não ter essa ponta do outro lado. Então agora aqui a gente vai colocar o quarto e último parafuso, e aí nossa placa já está bem fixa aqui também. Então temos duas placas bem fixadas. Agora que a gente já fixou as duas placas aqui na parte de cima, é hora da gente fixar o nosso sensor MPU 6050 aqui nessa basezinha que será colocada no centro do robô. Ela também tem 2 furos de fixação da placa, também tem um rasgo aqui que é para acomodar se caso tivesse alguns pinos aqui na parte de baixo da nossa plaquinha. Como não tem, a gente só vai prendê-la com os parafusinhos. Então vamos colocar o primeiro parafuso, vai entrar bem justo. Se você vê que a plaquinha tem algum capacitor, algum resistorzinho perto, você puxa, que geralmente você consegue acomodar melhor aqui, para não pegar também nenhum componente. Então agora vamos colocar o outro parafuso, e assim está bem fixada a nossa MPU 6050. Essa peça de acrílico será colocada no centro do robô. E para finalizar, nós vamos prender os motores na parte da base do robô. Com essas pecinhas aqui de acrílico, nós vamos fixar o motor na base de acrílico, na parte da frente e na parte de trás. São 4 peças, 2 para cada motor. Uma vai de um lado e outra vai de outro. E para fixar esse motor, nós vamos usar 4 parafusos, que devem ser grandes o suficientes para passar pela largura do motor, e 4 porquinhas, além das 4 peças de acrílico. A fixação acontecerá da seguinte forma. Aqui na base do robô, a gente tem esses 2 rasguinhos aqui. Se você olhar, são um encaixe perfeito para essa pecinha aqui. Então nós vamos encaixar uma de um lado, ela vai ficar aqui. Nós vamos encaixar o motor aqui, colocar a outra pecinha neste rasgo aqui, que tem na lateral. Então nós vamos segurar bem ele aqui. A outra pecinha aqui também na frente. E com o parafusinho, nós vamos procurar o buraquinho aqui do motor e vamos transpassar. Na parte de baixo, a mesma coisa. Então, agora nós vamos virar e colocar as 2 porquinhas. Uma de um lado e a outra aqui embaixo. Repare que o espaço é o suficiente para a gente conseguir prender ambas as porquinhas. Lógico que depois que a gente termina de colocar aqui, nós podemos dar um aperto final com uma chave Phillips. E aí está bem preso. Agora então nós vamos fazer o mesmo para o motor do outro lado. Nós vamos colocar a pecinha de acrílico, vamos trazer o motor até aqui, colocar a outra pecinha aqui embaixo, verificar onde está o furo do motor
posicionar e colocar o parafuso. Transpassou. Vamos fazer o mesmo com o outro parafuso. Transpassou. Agora a gente vem e coloca os porquinhos e dá o ajuste final com a nossa chave Phillips. Aqui no nosso robozinho, na base, existem 2 furos, um de cada lado. Esses 2 furos a gente vai usar para passar os cabos do motor para cá e para passar do outro lado para cá, para sair da Out A e Out B ou de C e Out D. Como nós sabemos que esse cabo é um pouco grande e nós vamos precisar cortá-lo de qualquer forma, nós já vamos cortá-lo. Você calcula mais ou menos quanto você vai precisar. Então, você corta. Aqui nós vamos passar o cabo preto. Vamos passar o cabinho branco. Saiu aqui do outro lado. Aqui a gente vai ter uma ideia de quanto vamos precisar para encaixar aqui na saída Out A e B da ponte H. E do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Então aqui nós vamos marcar. E vamos encaixar. Você pode dobrar aqui também um pouquinho para ficar melhor o encaixe aqui dentro. Encaixar e prender. Com o cabo preto a mesma coisa, nós vamos dar uma voltinha. Aí fez essa voltinha aqui, encaixar aqui e vamos prender. Então tá lá, fixamos um lado. E aqui vamos fazer a mesma coisa com o outro lado do motor. Agora que a gente já prendeu a nossa plaquinha, os motores ao chassi, nós vamos com a outra parte que será encaixada aqui do nosso robozinho, nós vamos prender a bateria no lugar que tem furo para ela aqui. Como vocês podem ver, tem 2 furinhos, nós vamos prender com uma fita Hellerman ou uma fita de nylon, se você preferir. Nós vamos colocá-la aqui e vamos segurar, passar a nossa fita Hellerman aqui para esse lado, puxar, e aqui do outro lado eu vou colocar o quadradinho aqui e já vou passar direto aqui, ó. Vocês podem ver, já fez até o barulhinho. Já temos a nossa bateria encaixada e bem fixada aqui. Se você quiser apertar mais um pouquinho, você corta o excesso. Essa parte aqui será a parte de trás do robô, então eu vou encaixá-lo aqui, desta forma. A bateria ela está um pouco mais para cima aqui do robô, a ideia dele ficar equilibrando, então se o peso estiver maior na parte de cima, ele vai ter um efeito legal, vai ficar mais fácil de controlar. Então aqui, para a gente unir uma parte na outra, nós vamos usar alguns canudinhos. Se você tiver algum canudinho de plástico, de qualquer outra coisa, acrílico, você pode usar para fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui entre um furo e outro e vou prender com 2 parafusos. Então vamos começar colocando na parte de cima, coloquei um aqui e vou fixá-lo. Vou fixar o outro aqui do outro lado. Aqui temos 2, eu costumo deixar eles um pouquinho soltinho ainda, que é para facilitar aqui na hora do encaixe. Agora, aqui no meio eu tenho outros 2, que é onde eu vou colocar um aqui e um aqui do outro lado. Então vamos pegar mais 2 canudinhos, vamos fixar aqui do outro lado, é a mesma coisa. Colocamos um parafusinho aqui, colocamos o canudinho do outro lado e apertamos. Agora nós temos a nossa base com os 4 canudinhos de acrílico aqui que servirão como estrutura para a gente. Então aqui na base, antes da gente colocar a outra parte, eu também tenho 2 furos, um aqui e um aqui. E eu vou colocar a nossa MPU, só que ela de cabeça para baixo. Então eu vou colocar ela aqui, ela se encaixa perfeitamente no meio, virada para baixo, ou seja, o eixo Z vai estar apontando para baixo. E aí eu vou colocar os cabinhos aqui por dentro. Tem um buraquinho para a gente passá-la aqui também.
Primeiro passamos o cabinho de alimentação, depois vamos passar os demais cabos. Passamos o SCL, passamos o SDA e por último passamos o cabinho de interrupção. Agora já está praticamente finalizada a integração. O que nós vamos terminar de fazer é colocar a nossa parte do chassi que está fixando a bateria, encaixamos nos dois locais aqui onde a partezinha do meio faz a interface. Para finalizar, vamos aqui terminar a fixação dentro do nosso canudinho. Então às vezes você vai ter que segurar aqui, porque senão vai rodar em falso. Fixamos um. É importante que ele fique um pouco soltinho aqui dentro, para que a hora que você for procurar por ele aqui no buraquinho, ele tenha essa liberdade aqui. E aí no final, quando você colocar o parafuso, você dá o aperto final. Então nessa etapa aqui, ainda não. Então vamos colocar o outro parafusinho. Terminamos de fixar. Vamos dar o aperto final aqui deste lado. E já está praticamente finalizada a montagem. Agora vamos colocar os outros dois parafusos aqui de cima. Então agora praticamente está pronto a montagem. Então aí, como vocês podem ver, está montado a parte mecânica do nosso robozinho.